Vamos fazer o seguinte, a gente vai ao vivo para as ruas de Jerusalém. Nosso correspondente especial da CNN Brasil em Israel vai nos levar por este passeio. Isaac, você tinha comentado com a gente, estava ali, inclusive dentro de casa. Por que agora, mesmo depois das sirenes terem soado não muito tempo atrás, já é possível você nos levar por este passeio pelas ruas de Jerusalém? Significa que a situação já se acalmou por aí? Boa tarde, equipe da CNN Brasil. Boa tarde àqueles que estão nos assistindo e ouvindo. Bom, nós estamos aqui seguindo as diretrizes da Frente de Comando Interno, nossa Defesa Civil, que indicou que nós já poderíamos sair do espaço seguro, Apesar disso, eu estou bem pertinho de casa, nós estamos no coração de Jerusalém. Então, eu não diria que está relativamente calma a situação ainda, há uma tensão no ar, principalmente a partir do momento que o sol se põe. Nós sabemos que certamente os ataques iranianos vão voltar na escuridão da noite, mas a gente já viu algumas pessoas na rua tentando levar a vida da melhor maneira possível. É claro que num período normal nós viríamos esse que é o coração de Jerusalém, a Rua Yafo, repleta de pessoas, e agora a gente vê ela muito menor. Aqui a gente está falando como se fosse a Avenida Paulista de Jerusalém, como se fosse a Avenida Rio Branco do Rio de Janeiro. Olha só, essa comparação é interessante, porque eu ia justamente te perguntar o que você queria dizer, Se é um ponto central, se é um ponto central para a economia da cidade, se é um ponto central para a organização política da cidade ou até mesmo para o turismo. Quem normalmente passa por aí? Nós estamos no ponto central para a economia de Jerusalém, Bem nessa área nós temos os trilhos, que tem um veículo leve sobre trilhos que passa nessa região, conectando todo o centro da cidade com os bairros mais periféricos. E aqui temos o mercado municipal da cidade, aqui temos alguns hotéis que ficam hospedados, as principais lojas que as pessoas vêm fazer compras, tudo está nessa região, o Correio Central de Jerusalém. Então, realmente, a gente está como se fosse no centro de São Paulo ou no centro do Rio de Janeiro ou de qualquer outra cidade grande do Brasil. E isso é um grande reflexo de como está a vida aqui. Primeiro dia útil da semana, o nosso domingo aqui é como se fosse a segunda-feira no Brasil, e os poucos veículos, inclusive, que a gente vê nas ruas são as ambulâncias, os policiais, os carros do Exército e algumas poucas pessoas que eu sempre vejo elas carregando bolsas, por exemplo. Eu acredito que são pessoas que estão indo na rua para poder se abastecer, comprar comida, água e poder voltar para as suas casas. Inclusive, na sua imagem, a gente observa realmente exatamente isso que você está falando para a gente, Esse tempo todo passou uma moto, passou uma senhora ali atrás de você, mas de fato a sensação que você nos traz com essa imagem é de uma rua extremamente esvaziada, num local que hoje, o primeiro dia útil, era de se esperar que em tempos normais estaria já mais movimentado. Você falou sobre as pessoas também procurarem algum serviço específico, um supermercado, por exemplo. Essas lojas hoje estão abertas? Como é que tem sido o funcionamento delas? Sim, as únicas coisas que estão abertas aqui em Jerusalém, isso se estende a todo o país, Tel Aviv, Haifa, as principais cidades, são aqueles que são chamados de serviços essenciais. Então, supermercados, farmácias, clínicas, os hospitais, são os serviços que são considerados essenciais e as pessoas podem continuar a trabalhar. O resto da população que pode trabalhar home office dentro de casa, assim eles estão fazendo. Então, realmente, todas as outras lojas de artigos esportivos, de roupas, de perfumaria, tudo que é bem comum aqui de Jerusalém, principalmente nesse grande centro que a gente está vendo, onde as pessoas vêm fazer suas compras, elas estão totalmente fechadas e as indicações que nós temos agora, e é por isso que eu acredito que eu tenho visto muitas pessoas com sacolas fazendo compras, é que as pessoas não tinham se preparado para esse momento. Então, o estado de emergência primeiro era por alguns poucos dias e agora as informações que nós temos é que ele vai se estender até o dia 30 de junho, pelo menos. Essas são as informações que nós recebemos nessa tarde. Isaac Levi, nosso correspondente especial em Israel, está conversando com a gente direto de Jerusalém, relatando um pouco do clima. Ele que estava dentro de casa e agora, por orientação, consegue flexibilizar um pouquinho essa rotina, sair para as ruas de Jerusalém e oferecer esse relato para a gente diretamente das ruas de Jerusalém. Isaac, uma curiosidade aqui que me despertou, diante desse estado de emergência, as pessoas, de certa forma, podem continuar a trabalhar, por exemplo, por um home office? Como é que Jerusalém e outras cidades israelenses foram se adaptando do 7 de outubro de 2023 para cá, nessa rotina, de fato, que é imposta diante de situações
mais alarmantes, em que a orientação é ficar dentro de casa? Bom, eu costumo dizer que o que nós estamos vivendo agora em relação ao trabalho é algo muito parecido com aquilo que foi vivido no período de pandemia aqui em Israel. As pessoas que têm as suas atividades não consideradas essenciais, elas vão fazer o seu trabalho dentro de casa. Então, as pessoas que eu conheço aqui em Israel, sejam trabalhadores ou sejam estudantes, todas as atividades elas foram colocadas para dentro dos ambientes. Eu peço perdão pelo vento aqui que a gente está tendo agora em Jerusalém. Mas, então, essas são as perspectivas. Eu volto a dizer que também era período de provas, de exames finais para a entrada das férias de verão. Isso quer dizer que aqui em Jerusalém nós teríamos as provas das faculdades, nas escolas, e agora, por enquanto, os exames estão suspensos e as últimas semanas de aula, certamente, elas estão sendo feitas à distância por videoconferência. É a segunda ordem, então a gente vai com todos esses detalhes em loco também em Jerusalém, diretamente com o nosso correspondente. O vento deu uma ajudinha, mas vou te agradecer por enquanto. A gente chama você aí logo mais. Muito obrigada pelas suas informações, são sempre muito valiosas por aqui. Esteja sempre em segurança. Até mais.